Fala pessoal, esse é o canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou o Felipe Dias e o tema de hoje é: a Bíblia foi adulterada? A Bíblia de Jerusalém e os homossexuais. Bora conversar sobre isso? Muita gente pega a Bíblia e vê nela palavras de Deus. Também dizem que ela é inerrante e que ela seria uma espécie de verdade revelada pelo próprio Deus. Mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e nos aprofundamos nela, vemos que existe muita, mas muita coisa por detrás deste livro. Há questões sobre a autoria dos textos, sobre sua tradução, diferentes interpretações, versões distintas, textos adulterados, entre outras coisas. Mas o que os homossexuais têm a ver com isso? Vem comigo que eu vou te explicar. Inicialmente, vocês aí podem estar pensando que este vídeo vai ser para dizer que as passagens que proíbem a homossexualidade foram adulteradas e que está tudo bem ser gay pela Bíblia. Mas a verdade não é bem assim. A cultura bíblica não vê a homossexualidade com bons olhos. Mas a coisa não para por aí. Há algo muito mais profundo nessa discussão que tangencia a vida de gays e lésbicas, mas que não está diretamente relacionado a esse assunto. Desde criança, a Bíblia sempre me pareceu um livro enfadonho. Nunca tive paciência para ler aquele livro por mim mesmo. Isso significa que meu conhecimento dele ou era por trechos ou era a partir daquilo que me diziam que a Bíblia falava. Mas um belo dia eu fui tomar uma cerveja com um amigo que era ex-monge beneditino. Papo vai, papo vem, e ele citou a chamada Bíblia de Jerusalém. Para quem não sabe, há milhares de versões de traduções da Bíblia. Aliás, a Bíblia católica é diferente da evangélica. Cada uma dessas traduções tem textos que podem ser bem diferentes entre si. Então, meu amigo me explicou que a Bíblia de Jerusalém é uma versão muito especial. Embora haja quem a critique, entre os acadêmicos, ela é considerada a melhor Bíblia de estudo. Isso porque dizem que a tradução dela foi a partir de textos mais antigos que se tinha disponíveis, com os caras mais especialistas em hebraico, aramaico e grego. Isso significa que, ainda que haja quem discorde, para os estudiosos, a Bíblia de Jerusalém é a que mais transmite confiança. Isso posto, depois de conversar com o meu amigo, fiquei com aquilo na cabeça. Afinal, por que esta Bíblia era tão especial? O tempo passou e cerca de 6 meses depois eu estava andando pelo centro do Rio de Janeiro e, de curiosidade, resolvi entrar na editora Paulus, uma editora católica. Lá encontrei a Bíblia de Jerusalém para vender. Foi então que me perguntei: ora, será que não está na hora de eu mesmo ler a Bíblia e eu próprio ver o que ela diz ou não diz? Então eu comprei o livro e decidi que leria todo, de ponta a ponta, até as notas de rodapé. E assim o fiz. Foram 8 meses de leitura atenta, cuidadosa, marcando texto por texto, fazendo anotações, etc. Mas logo de início algo me chamou a atenção. Eu li aquela Bíblia e simplesmente eu não me cansava. Claro, era difícil, mas não era tão cansativo quanto outras versões. E eu entendi o porquê disso rápido. Na Bíblia de Jerusalém, os textos estavam dispostos conforme eles eram nos originais. Livros mitológicos eram livros mitológicos, históricos eram históricos, poemas eram poemas, cartas eram cartas, narrações eram narrações e assim sucessivamente. Na maioria das Bíblias não é isso que ocorre. O texto é corrido. Então, você simplesmente não consegue entender a diferença entre eles. E parece que tudo é igual. São apenas partes de um texto infinito que não acaba nunca. Além disso, a Bíblia de Jerusalém, antes de cada livro, tem uma contextualização histórica importante sobre aquela obra. Havia notas de rodapé que explicavam cada termo. Isso tornava tudo intelectualmente muito estimulante. E assim eu fui lendo, e algumas coisas me chamaram a atenção. E aqui entramos no que se refere especificamente aos homossexuais. Quando passei o olho na famosa passagem bíblica de 1 Romanos capítulo 6, versículos de 9 a 11, que condena os homossexuais, eu vi, abre aspas, não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Aí eu olhei essa parte, olhei de novo e de novo, voltei um pouco e fui mais à frente. E meus olhos não acreditavam no que estavam vendo. Onde estavam afinal os homossexuais? Nas Bíblias evangélicas ou de baixo nível intelectual e moral, essa passagem está traduzida da seguinte forma: pessoas de costumes infames foi traduzido por efeminados e sodomitas. Há até algumas Bíblias nos Estados Unidos onde esta passagem está traduzida como: nem os homossexuais passivos e ativos vão para o reino dos céus.
como se essas palavras existissem nos tempos bíblicos. Mas na Bíblia de Jerusalém que eu tinha, não tinha estes trechos. Eu comecei a ficar meio atordoado. Isso porque milhões de vidas foram e ainda são destruídas, seja por parte de heterossexuais que perseguem LGBTs, seja por parte de LGBTs que se automutilam ou até se suicidam porque acreditam que são errados em função de um trecho bíblico. Trecho este que não contava na respeitadíssima Bíblia de Jerusalém. Aliás, convém dizer que este mesmo trecho também condena os avarentos e os injuriosos. E o que mais tem por aí é evangélico que divulga fake news com injúrias. Também, milhões de evangélicos não dão a mínima para o mercado financeiro, local de concentração de avarentos. Mas fala em sexo gay, muitos evangélicos têm frases bíblicas na ponta da língua. Mas ainda havia nessa história outra coisa que me deixou mais chocado e atordoado ainda. Conforme eu fui lendo, cheguei no livro de Efésios. No capítulo 5, versículos de 3 a 5, estava escrito, abre aspas, fornicação e qualquer impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fecha aspas. Eu não sei se vocês sabem, mas fornicação é sexo fora do casamento. Sabe o que isso significa? Esse trecho está claramente dizendo que todo e qualquer heterossexual que já fez ou faz sexo sem ser casado já está na boca do inferno. Paulo, o alegado autor tanto de Romanos quanto de Efésios, envia ao inferno supostamente os homossexuais, mas também todo homem e toda mulher heterossexuais que já tiveram uma relação sexual sem serem casados, ou seja, que fornicaram. Só que há algo ainda mais chocante que eu descobri. Em outras versões bíblicas, eu fui checar, e que vocês também podem consultar na internet, Efésios capítulo 5, versículo 5, está traduzido da seguinte forma, abre aspas, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus, fecha aspas. Em outras versões, eu vi a palavra fornicários traduzida como incontinente, algo que ninguém nem sabe o que significa. Seja como for, nas Bíblias evangélicas que eu me deparei, a maioria traduziu esta passagem como nenhum imoral. Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas existe uma distância quilométrica entre fornicários e pessoa imoral. O fornicário é todo heterossexual que fez sexo com alguém sem ser casado. Já o imoral é simplesmente uma palavra meio vazia de significado, porque ela pode significar qualquer coisa. Dizendo de outro modo, talvez seja a maioria dos homens e mulheres heterossexuais hoje em dia que são fornicários. Há uma pesquisa cujo link eu vou deixar na descrição, dizendo que o brasileiro tem em média 12 parceiros sexuais na vida. Só que como condenar tanta gente ao inferno, talvez boa parte do Brasil pegaria mal e as igrejas perderiam seu poder de atratividade, eles simplesmente trocaram essa passagem por pessoas imorais. Meu objetivo com este vídeo não é dizer que a Bíblia aceita ou condena a homossexualidade. Meu objetivo com ele é mostrar como que, de acordo com os textos originais, o heterossexualismo fornicatório tem a mesma pena espiritual que supostamente tem os homossexuais, ou seja, a não ida para o reino de Deus. Está lá escrito. No entanto, heterossexuais que fazem sexo sem serem casados, em geral, não têm nem um quarto do tormento mental que tantos homossexuais se impõem em função da Bíblia. Ah, lembrando que em algumas interpretações, fornicação é também masturbação, tá? Cara, parece que as pessoas simplesmente se esqueceram disso. Sobre isso, é evidente que as igrejas condenam o heterossexualismo fora do casamento, mas não com a mesma intensidade com a qual condenam a homossexualidade. Milhares de evangélicos são contra o casamento homoafetivo, por exemplo, mas não são contra a união estável. Este tipo de união é a legalização da fornicação. Até a punição de apedrejamento para heterossexuais que fazem sexo fora do casamento. A Bíblia fala mais sobre heterossexuais do que sobre homossexuais, mas parece que para algumas pessoas naquele livro tudo gira em torno do sexo gay. Mas sabe o que isso significa? Significa o quão nonsense é você ver a Bíblia como uma palavra de Deus. Em função de tantas interpretações e traduções duvidosas, será que esse é o caminho? Mais duvidoso ainda é ver a Bíblia como um livro inerrante. E isso eu estou citando apenas 2 trechos específicos. Agora imaginem todo o resto daqueles textos escritos originalmente em idiomas difíceis e que a maioria não domina. Será que é fácil traduzir aqueles trechos para a nossa cultura?
Será que realmente conseguimos penetrar no que aquelas pessoas realmente queriam dizer? Será que dá para confiar no texto que lemos em Bíblias compradas por aí? Em função disso, será que vale realmente a pena colocar toda a sua vida e sua existência num livro que ninguém sabe exatamente se o que a gente está lendo era o que originalmente constava? Se você é gay e religioso, você pode respeitar a Bíblia. Mas, cara, tome com cautela. Dizer que um texto com tantos problemas de versões e traduções é simplesmente Deus falando me parece problemático. Já se você é heterossexual e religioso, cara, corre! Nesse momento, há mais heterossexuais praticando fornicação do que homossexuais no país inteiro. Vai lá salvar a alma dessas pessoas. E vocês, o que pensam sobre essa discussão? Este foi um programa do canal Ágora Gay. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que essa discussão possa interessar. Naturalmente, ele é só um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para que ele seja aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, suas sugestões e críticas construtivas. Mas se você quiser xingar e ofender, nem precisa perder seu tempo. O Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!